nós estamos em pé e vamos de imediato ler a palavra de Deus. Nossa mensagem essa noite que se encontra em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim então a palavra do Senhor: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. E para que vós também possais saber como estou, o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu estou enviando com esse objetivo para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Se vocês algum dia visitarem a cidade de Londres, um dos pontos mais famosos, mais conhecidos, turísticos, é o Museu Imperial da Guerra. Vocês entram naquele museu e há uma série de exposições sobre a participação britânica nas guerras ao longo do século XX, principalmente a Segunda Guerra Mundial. E à medida que a pessoa vai caminhando, vai vendo todas aquelas cenas, aqueles horrores de guerras, de batalhas, muitas fotos, muitas fotografias, ela chega então num ponto que é talvez um dos principais pontos daquele museu, que é a exposição sobre o Holocausto, ou o Museu do Holocausto. Fica dentro daquele mesmo Museu da Guerra. E quando nós chegamos no Museu do Holocausto, nós começamos a ver então fotos, maquetes, reconstruções, depoimentos por escrito, ou até mesmo áudios com depoimentos de sobreviventes. E uma das cenas mais chocantes que nós vemos ali é uma série de sapatos, talvez alguns milhares, talvez, de sapatos, todos eles empilhados numa estante assim, e aqueles sapatos ali pertenciam aos judeus, e não só judeus, também os outros prisioneiros dos campos de concentração que morreram, no campo de concentração. Então, geralmente os nazistas juntavam aqueles sapatos e guardavam em algum lugar, e os exércitos aliados, quando tiveram acesso àquilo, eles guardaram e hoje está em exposição. E nós olhamos aquilo e vemos uma cena bastante tenebrosa, talvez seja o mínimo que se poderia dizer. É chocante. Aquilo mexe com o estômago de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. E é impossível não olhar para essas coisas e olhar para tudo que aconteceu então no século XX e não pensar então que
existe alguma coisa além da maldade humana que dá origem a esse tipo de tragédia, a esse tipo de acontecimento, de destruição, de genocídio, enfim, de mortes em massa de pessoas, essa desconsideração pela vida humana e pelo mundo criado por Deus. É difícil imaginar que um ser humano, só o ser humano e a sua maldade natural seria capaz de fazer aquilo. Quando nós olhamos também os frutos de outras guerras, quando nós vemos a herança do comunismo nos países aí que tinham a cortina de ferro, nós vemos quantas pessoas sofriam, eram torturadas, como populações foram dizimadas às vezes pela fome, por motivos políticos. Não há como não pensar que por trás de atitudes e decisões dos seres humanos há uma força maligna com grande poder em atuação. É difícil. E nós não precisamos ir muito longe. Não precisamos ir até a Europa, não precisamos ir até analisar as grandes guerras ou o comunismo. Nós vemos aqui, no nosso contexto aqui no Brasil, a extrema violência, a grande violência com que roubos, assaltos ou lutas pelo poder nas vilas por causa do tráfico de drogas, a crueldade das pessoas, crueldade com crianças, crueldade com todo tipo de gente. E como nós olhamos para isso, é inevitável pensar que há alguma coisa mais por trás disso. E quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a Palavra de Deus, inclusive essa passagem que nós estamos lendo aqui em Efésios, nós entendemos, até certo ponto, uma explicação. Sim, de fato, há uma ação maligna por trás das coisas que acontecem neste mundo. Não há como negar, e Paulo nos fala aqui em Efésios. Nós estamos aqui nesse domingo encerrando a nossa série de pregações, e ao longo de todos esses domingos que nós falamos sobre Efésios, nós falamos sobre coisas maravilhosas que Deus fez em Cristo, como Ele conquistou para nós uma vitória, como Ele nos tirou das trevas, nos colocou agora junto com Ele, assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo, e como agora nós estamos revestidos de Cristo e, portanto, nós temos uma nova vida e não podemos mais viver dominados pelo pecado. E Paulo fala de tudo isso e de repente ele chega aqui no capítulo 6 e começa a falar então da armadura espiritual para resistirmos ao dia mau. Algumas pessoas parece que não conseguem encaixar essa passagem dentro do contexto da epístola, porque elas dizem, olha, isso parece que não faz muito sentido, né? Paulo está falando de que Jesus já derrotou Satanás, que Satanás está derrotado, e agora ele começa a falar que há um inimigo aqui, que nós temos que resistir a esse inimigo. Como que é isso? Agora, irmãos, o importante é que nós entendamos o seguinte: Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o 20, não é apenas um apêndice ao livro de Efésios. Paulo não está mudando de assunto aqui. Paulo não está fazendo agora, eu vou fazer um comentário sobre guerra espiritual. Não. Esse capítulo tem que ser interpretado à luz de tudo que foi escrito antes por Paulo na carta aos Efésios. E o que Paulo fala na carta aos Efésios? Nós já recapitulei aqui, grosso modo, com vocês, as verdades teológicas e as verdades práticas, éticas, né? Nós vivemos à luz daquilo que Deus fez por nós e daquilo que nós somos agora como os filhos de Deus. Portanto, agora nós já somos vitoriosos, agora somos novas criaturas, agora nós não somos mais escravos do pecado, nem tampouco escravos das trevas e das forças espirituais. Jesus Cristo nos libertou dessas forças espirituais. Não obstante essa libertação dessas forças espirituais, o fato é que nós, nessa vida, continuamos a enfrentar e continuamos a nos confrontar com essas forças. Elas existem, elas são reais e elas atuam. E segundo a palavra de Deus, quem não está salvo, quem não foi salvo e liberto por Cristo, de uma maneira ou de outra acaba por servir essas forças espirituais da maldade. E é por isso que Paulo vai dizer também que nós não lutamos contra carne e sangue, porque apesar de muitas vezes parecer que tudo se resolve em questões de pessoas, de seres humanos, se desse um tiro no Hitler ali, resolvia o problema. Não resolveria o problema. A maldade humana, ela é potencializada, ou melhor dizendo, ela é catalisada, poderíamos dizer melhor,
por Satanás. Ele usa, ele motiva, ele instiga os seres humanos que estão debaixo do seu domínio para fazerem diversas coisas. Mas não somente aquelas pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás, mas nós cristãos não somos dominados, nem possuídos e nem ficamos endemoniados. Isso não existe, isso é uma heresia dizer isso, o cristão fica endemoniado. Mas nós lutamos contra Satanás. Temos que lutar contra Satanás. E portanto, a figura bíblica adequada da vida cristã não é a de um hospital, onde as pessoas vêm para se recuperar dos seus sofrimentos, e vai haver lá um pastor que seria o equivalente a um médico, uma enfermeira que vai cuidar de nós, e nós vamos ficar bons, e vamos viver felizes para sempre, e vamos estar curados e ter uma vida alegre. Essa figura da igreja como um hospital, ela é uma figura caolha, ela é uma figura parcial, ela não é uma figura completa da igreja. A igreja sim tem uma dimensão de restauração, de cura e de tratamento das pessoas feridas, mas ela é muito mais do que isso, e ela não pode se resumir a isso. A figura adequada para a igreja e para a nossa vida aqui na terra é a figura de uma guerra, de um campo de batalha. Todos nós estamos, queiramos ou não, estamos num campo de batalha. Se nós aceitamos a Cristo, servimos a Ele, inevitavelmente nós recebemos uma armadura e somos chamados, somos convocados a lutar contra Satanás e, na verdade, a resistir aos ataques de Satanás. É por isso que no versículo 10, então, Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nessa batalha que nós estamos vivendo, não é possível termos qualquer tipo de êxito contra Satanás, a não ser que estejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de Deus, o poder não é nosso. O poder não é determinado pelo que nós fazemos. O poder não é determinado pela nossa capacidade, pela nossa justiça ou pela nossa santidade, mas é pelo poder e pela justiça de Deus. E Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E vejam, fortalecei na força do seu poder. Usa várias expressões que dão essa ideia de força. Naturalmente, nós, portanto, não podemos fazer frente a Satanás, porque apesar de ter sido derrotado por Cristo, ele foi derrotado, mas não foi derrotado de maneira definitiva. Então, apesar de ter sido derrotado, ele continua ativo e com muita força, e ele tem um poder muito maior do que o nosso poder humano natural. Satanás é muito mais poderoso. Nenhum ser humano pode fazer frente. Portanto, nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus, e por isso Paulo começa falando isso, e no versículo 11 ele vai dizer para que nós nos revistamos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aqui é necessário fazer um esclarecimento. Quando nós pensamos em guerra espiritual, em batalha, às vezes as pessoas têm a tendência de pensar assim: nós estamos indo e estamos invadindo o campo de Satanás, estamos derrotando e conquistando, e aí nós vamos determinar e vamos amarrar os demônios territoriais, e vamos repreender o demônio que domina Porto Alegre, ou o príncipe do Rio Grande do Sul, e vamos determinar aqui que ele saia, e vamos fazer gritar umas palavras de ordem, e estará tudo resolvido, e aí nós podemos continuar a evangelizar e a trabalhar. Não, definitivamente não. A Bíblia não tem nenhum ensino que determine ao cristão: amarre Satanás ou ordene que saia do espírito territorial. Paulo em nenhum momento, veja, Paulo foi um missionário que viajou por vários lugares onde o cristianismo não tinha entrado ainda. Em nenhum momento nós vemos Paulo repreendendo o demônio territorial, ou o príncipe do reino de Éfeso, ou o príncipe do reino de Corinto, ou o príncipe do reino de Roma, ou repreendendo o espírito territorial que estava lá por trás do imperador. Paulo não faz isso. Paulo não faz isso porque na Bíblia não ensina isso, e não há fundamento bíblico nenhum para esse tipo de bobagem. Não há fundamento bíblico. A palavra de Deus, quando ela fala de guerra espiritual, eu quero deixar bem claro aqui: há sim uma guerra espiritual, e é uma coisa muito séria isso. É muito sério.
Mas também nós não podemos banalizar a guerra espiritual ao ponto de, a partir de algumas experiências ou visões particulares de algumas pessoas, fazermos generalizações e criarmos doutrinas em cima disso. Infelizmente isso acontece em muitos lugares, mas nós não vemos isso na palavra de Deus. Nós não vemos nenhum ensino a respeito disso. Muito pelo contrário, o que nós vamos ter aqui em Efésios 6, um dos ensinamentos mais claros a respeito disso, e nós vamos ver que as armas, elas são armas bastante usuais. Algumas pessoas vão até achar que isso aí não é muito extraordinário, né? Não é tão espetacular, mas são as armas que Deus nos fornece. Em meio a uma aparente fraqueza, o fato é que o poder de Deus está ali. Mas há um outro detalhe aqui. Paulo nos manda resistir ao diabo. A vitória sobre Satanás, ela não foi conquistada por nós e nem pela nossa persistência, ela foi conquistada por Jesus na cruz. Jesus derrotou, em Colossenses isso vai ficar bem claro, quando diz que ele derrotou, despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Ali na cruz, Satanás foi derrotado. E agora que Cristo subiu aos céus e nós somos chamados e somos regenerados e agora somos chamados para essa batalha, a nossa posição, a nossa postura nessa guerra é manter a posição. É como um exército que já avançou e já derrotou o inimigo, mas o inimigo ainda não entregou as armas, o inimigo ainda não se rendeu, apesar que ele já está derrotado. Mas nós, como igreja aqui, nós temos que manter aquilo que foi conquistado por Jesus. Jesus já conquistou um terreno. E Ele nos conquistou, a cada um de nós, para o seu reino. E portanto o nosso papel é mantermos aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Por isso que nós vamos ver em diversos momentos aqui em Efésios 6, Paulo falar em resistir, em se manter firmes, e fala também em ciladas ou artimanhas de Satanás. Vejam bem, se fosse uma guerra de igual para igual, e se Satanás estivesse num campo de batalha aqui com forças espetaculares, ao ponto de talvez, quem sabe, poder derrotar a igreja, os exércitos de Deus, Satanás não precisaria fazer ciladas, ele iria para um confronto direto e aberto. Mas a palavra aqui ela nos fala em ciladas, ou seja, ela dá a entender que o que Satanás faz é uma espécie de guerra de guerrilha. Podemos pensar, por exemplo, nos Vietcongs, na guerra do Vietnã. O poder dos Estados Unidos era avassalador, e os Vietcongs não tinham como confrontar o exército americano com suas forças, era impossível. Mas o que eles fizeram? Se esconderam nas florestas e criaram uma série de armadilhas, ciladas, artimanhas. E é assim que Satanás faz com o povo de Deus. Ele não tem como derrotar o exército de Deus. No caso dos Vietcongs, até mais ou menos derrotaram os americanos, né? Essa analogia não é perfeita. Mas na vida real aqui, na vida no mundo espiritual, não há como essa guerra de guerrilha de Satanás dar certo. O guerrilheiro Satanás não vai derrotar os exércitos de Deus. Ele não vai derrotar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Portanto, Satanás ele está ali. Ele está com seus demônios, com seus principados, com suas potestades. Ele está aí nas suas guerrilhas, atacando aqui e ali a igreja, criando armadilhas, criando ciladas. E nós temos que manter firmeza. Nós temos que manter a nossa posição que foi conquistada. Não devemos ceder, jamais ceder. Podemos pensar também, para ilustrar um pouco melhor, na Segunda Guerra houve uma batalha muito importante. Os americanos já tinha acontecido o dia D, os americanos, os ingleses, os franceses, todos eles estavam avançando, iam derrotar a Alemanha, já tinham libertado a França, já tinham libertado a Bélgica, Luxemburgo, já tinham chegado na Holanda e estavam prestes a invadir a Alemanha. O que Hitler faz? Ele lança uma contraofensiva desesperada para tentar causar alguma divisão ali entre os aliados e tentar sobreviver, e ele lança então uma contraofensiva, a famosa Batalha do Bulge ali. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar alguns filmes sobre isso, como aquela série, por exemplo, Band of Brothers, tem um episódio que ela narra essa batalha. Os alemães então fazem um contra-ataque muito forte, e aparentemente então nem parecia que eles estavam perdendo aquela guerra. E o que os americanos tinham que fazer, e as séries, os filmes mostram isso, os americanos tinham que manter a posição. Eles ficaram isolados, ficaram sem suprimentos, eles estavam esperando que o tempo melhorasse, porque se o tempo melhorasse, poderia vir então socorro aéreo e eles iriam então conseguir manter a posição. Mas se eles perdessem a posição, isso poderia ser perigoso. Então,
o filme vai retratar, a história retrata então essa resistência que eles ofereceram àquela contraofensiva desesperada de um Hitler que já estava derrotado praticamente. Assim também é na nossa batalha espiritual. Satanás, ele faz essas contraofensivas. Quando não é guerrilha, é uma contraofensiva. Ele tenta desesperadamente desestabilizar o povo de Deus, gerar divisões, separações, mas ele não vai triunfar. A vitória final já foi decretada. Jesus já venceu. Mas o fato é que ele pode causar muita dor e muito sofrimento e muita divisão. E é contra isso, portanto, que Paulo está nos prevenindo aqui. Revestivos de toda a armadura para que possais permanecer firmes, ou seja, vocês vão resistir, vocês não vão recuar, vocês não vão ceder, vocês vão permanecer, não vão fugir de Satanás, não vão fugir do confronto espiritual para o qual vocês foram chamados. As ciladas de Satanás não serão suficientes, portanto, para destruir a igreja daqueles que se revestem da armadura de Deus. E Paulo vai dizer, se vocês não se revestirem dessa armadura de Deus, vocês não poderão resistir. Porque no versículo 12 ele diz, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados, poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra isso que nós lutamos. Ainda que às vezes Satanás possa usar, e ele usa, na verdade a ação de Satanás ela é principalmente usando pessoas, influenciando pessoas. Não quer dizer que as pessoas têm que estar endemoniadas, mas ele influencia as pessoas, ele tenta as pessoas. Nós já temos o relato lá do Éden, quando Satanás então faz uma proposta indecente para Eva, porque ele conhecia o coração de Eva, sabia o que ela desejava, e ele oferece algo que ela desejava para fazer ela pecar. Então Satanás faz assim. Então nós não estamos lutando eventualmente contra um governo ímpio que promove uma cultura ímpia, que contraria o cristianismo, que ofende o cristianismo, que às vezes pode até ameaçar a igreja de Cristo, mas muito mais do que lutar contra um governo, contra um sistema político, contra um sistema econômico, nós lutamos contra forças espirituais que estão por trás disso tudo. Elas estão nas regiões celestiais, exércitos espirituais, Paulo fala aqui. E ele também fala, príncipes deste mundo de trevas. Então, mano, apesar de Cristo já ter vencido, e apesar de Cristo reinar no seu trono, este mundo ainda, por tolerância de Cristo, não é porque ele não possa, mas é só porque ele resolve tolerar ainda, por tolerância de Deus e de Cristo, Satanás continua a atuar nesse mundo e continua a influenciar as pessoas, e continua a tentar as pessoas, e continua a provocar e a tentar destruir a igreja. Mas Paulo vai dizer, é contra isso que nós lutamos, portanto, é uma guerra que é espiritual, não é carnal. Então não adianta nós prepararmos as coisas, especularmos as coisas, tudo numa perspectiva humana, numa perspectiva intelectual, numa perspectiva material. Toda a igreja precisa de planejamento, toda a igreja precisa de estudo, precisa de atividades, precisa calcular como que ela vai fazer o seu evangelismo, como que ela vai apresentar o evangelho para as pessoas, como que ela vai promover a comunhão entre os membros. Tudo isso é necessário, mas no final das contas nós temos que entender que o nosso planejamento não é nada se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus para derrotar as ciladas que Satanás levantará para tentar impedir esses nossos projetos. Não adianta, simplesmente não adianta planejar e fazer. Esse é um erro que acontece com a igreja ao longo de 2000 anos, sempre aconteceu e continua acontecendo. Nós demoramos para aprender isso. Nós achamos que planejando as coisas, do nosso jeito vai dar tudo certo e muitas vezes não dá e nós não sabemos porquê. Na verdade há uma resposta e Satanás está ali para tentar fazer as coisas darem errado e nós nos esquecemos, usamos tudo que está ao nosso alcance e nos esquecemos do essencial, esquecemos de nos revestirmos da armadura de Deus, esquecemos de nos precaver para essa batalha, não estamos preparados e quando vem as artimanhas, quando vem as ciladas, isso nos afeta e retarda o nosso trabalho, prejudica o nosso trabalho, nos causa sofrimento, nos causa dificuldades, nos envergonha. Por isso, Paulo vai enfatizar tanto a questão da armadura e mais adiante ele vai descrever o que é essa armadura. Mas antes de descrever o que é essa armadura, no versículo 13,
Paulo vai de novo dizer o seguinte: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Veja como ele repete, só para como é importante essa questão da firmeza, de permanecer firme, de resistir aos ataques de Satanás. Paulo fala aqui que com a armadura nós resistiremos ao dia mau. O que vem a ser o dia mau? Algumas pessoas costumam pensar que o dia mau seria assim, o dia do juízo final, o dia que nós morreremos, o dia do julgamento. Na verdade, muito mais provável aqui que Paulo esteja falando do dia mau, são aqueles dias de trevas na nossa vida. Os puritanos chamam de as trevas da alma. Aquele dia em que parece que tudo dá errado. Aquele dia em que parece que nós nos afundamos no pecado e não há mais nenhuma esperança para nós. Aquele dia em que parece que Satanás está destruindo a nossa família, destruindo o nosso casamento, destruindo as nossas finanças, destruindo a nossa fé especificamente. O dia mau é aquele dia que coisas ruins acontecem, mas essas coisas ruins acontecem